Olá, a paz do Senhor. Começa agora mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Falaremos hoje sobre um fenômeno raro que pode ter gerado um apagão na Europa: vibração atmosférica induzida. Vamos compreender os avisos e sinais de Deus com o auxílio do Grupo Ciência e Fé. Convidamos um membro do Grupo Ciência e Fé para nos explicar por que fenômenos raros têm sido frequentemente noticiados nos jornais, como, por exemplo, a vibração atmosférica induzida. Estes fenômenos raros estão relacionados com as profecias que apontam para a volta de Jesus? Andréia, os irmãos que estão nos assistindo, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nos últimos anos, nos últimos meses e dias, nós temos visto vários fenômenos ao nosso redor, fenômenos que até mesmo têm intrigado a ciência, têm despertado a curiosidade de muitos, e nos últimos dias até fenômenos raros têm acontecido com mais frequência. Mas isso não é para que nós nos assustemos, nem que nós ficamos apreensivos, mas isso é um sinal de que a nossa fé está firmada na rocha, na verdade absoluta, numa verdade que não muda ao longo dos tempos. Porque a palavra nos diz em Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Aqui o Senhor Jesus estava profetizando que essas coisas iriam acontecer, que nos últimos dias nós veríamos coisas espantosas acontecerem. E também nós sabemos que em Romanos, Paulo fala assim, em Romanos 8:22, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nós sabemos que essas dores de parto significa que o Senhor Jesus está próximo de voltar. A nossa redenção está próxima. Esses sinais, eles apontam para o fim. Nós vimos no último Trombetas em Festas, as trombetas que apontam para a volta do Senhor Jesus, elas tocaram. Agora nós estamos aguardando a última trombeta. E essas trombetas, elas tocaram e elas continuam ecoando até os dias de hoje. As trombetas, elas não foram um momento só que tocaram, mas elas vão continuar tocando. Por isso, mais e mais sinais vão aparecer. E esse sinal que aconteceu ali na Europa, que é um fenômeno raro, que é a vibração atmosférica induzida, mostra que o Senhor Jesus está cumprindo a sua palavra, que nós estamos firmados em algo que não é dessa vida, mas é algo que veio da eternidade, que depois de 2000 anos nós estamos vendo certas coisas acontecerem para que a honra e a glória do nome do Senhor Jesus seja engrandecida, para que nossos corações sejam firmados na palavra do Senhor, para que nós tenhamos a certeza, Jesus vai voltar e nós estamos aguardando por isso. E nós vemos isso, esses fenômenos acontecerem, a toda a criação geme. Nós vemos que a destruição, as matas, as florestas, os animais, esses efeitos são um gemido da criação que aguarda a volta de Jesus. É a paz do Senhor. Um apagão histórico deixou Portugal e Espanha em um caos no dia 28 de abril. Em ruas e avenidas, os semáforos pararam de funcionar. Passageiros de 4 trens de metrô ficaram presos. A EPAL, a empresa que fornece água potável à capital portuguesa, fez apelos por um consumo consciente para que moradores não ficassem sem água em suas casas. Serviços básicos foram interrompidos, como telecomunicações, transportes, internet e bancos. Ao menos 5 pessoas morreram. O apagão mostrou que, apesar dos avanços tecnológicos, o sistema elétrico possui vulnerabilidades capazes de surpreender o mundo. Ao todo, 60 milhões de pessoas foram prejudicadas e, até hoje, a causa ainda está sendo investigada. Uma das hipóteses levantadas foi um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida. Mas, afinal, o que é vibração atmosférica induzida?
A vibração atmosférica induzida é um fenômeno muito raro e esse fenômeno, para que ocorra, ele precisa de certos fatores. Um desses fatores é a diferença de temperatura. Ali na Europa, principalmente na parte da Espanha e de Portugal, nós temos visto nos últimos anos um aumento gradativo e muito elevado da temperatura em certas regiões. E nesse caso da vibração, desse apagão que aconteceu, nós vemos que houve nos últimos dias uma diferença muito grande na temperatura durante o dia e à noite, e até mesmo certos momentos do dia, uma diferença muito grande de temperatura. O que ocorre quando você tem uma diferença de temperatura é que a massa de ar quente, ela sobe, e a massa de ar frio desce. Nesse caso, os cabos de alta tensão ali da rede elétrica desses países são interligados. E o excedente, o que eles não consomem, é mandado para o resto da Europa, no caso ali na França. Então, como todo o sistema é interligado, pode acontecer que se houver uma falha em uma linha, todo o sistema cai para preservar. No caso da vibração induzida ali, quando a gente fala de induzir, é porque algo induziu a vibração. Nesse caso, foi as massas de ar. O que acontece? Quando você tem essa subida de massa de ar e a descida, você gera um vórtice, né? um vento ali próximo àquele cabo elétrico. Aquele cabo ele começa a vibrar. E aí, quando ele vibra, e nós chamamos assim de ressonância, quando ele vibra numa certa frequência, que nós chamamos de ressonância, quando ele entra a vibração, ela entra na frequência do material. Por exemplo, um exemplo simples para que os irmãos entendam, é quando a voz humana, por exemplo. Quando um cantor, né, começa a cantar e ele atinge certos timbres, certo nível vocal, e ele pode até quebrar um copo com a sua voz. Por quê? Porque a sua voz, ela vibra no material que é o vidro começa a vibrar e ele se quebra. Ali, o que aconteceu é que essa movimentação de ar fez com que o cabo vibrasse. O cabo vibrando, ele entra em ressonância. E essa ressonância, claro que o material ali, ele não vai quebrar, mas o que acontece é um efeito chamado ionização. E em volta do cabo, ele começa a gerar uma ionização, que é uma fuga de carga, que é chamado também de efeito corona. Essa fuga de carga é uma perda de energia, por assim dizer, né? Começa a energia vazar, começa a energia sair do cabo que deveria passar, ela começa a sair para o ar. Mas o que acontece? O cabo ele tende a manter a mesma energia. Então aquela fase, aquela linha que vibrou, ela começa a ficar mais lenta a passagem de corrente elétrica ali. O outro cabo que está do lado, ele tende a fazer o quê? Para compensar a diferença de potencial, a diferença de fase ali, ele vai aumentar. Ele vai aumentar a passagem de corrente elétrica para que suprir a outra que está em defasagem. Então isso gera uma sobrecarga no sistema. E essa sobrecarga, ela gera um curto-circuito no transformador, e para que não haja uma explosão, um prejuízo na linha de transmissão, ele pega e desliga todo o sistema. O que provavelmente está sendo cogitado é que isso aconteceu devido aos fatores propícios naquela região. Então, houve o ar mais seco para fazer com que houvesse a ionização. Houve também a diferença muito acentuada de temperatura. Então, esses fatores somados fez com que ocorresse esse sistema. Mas isso, por que nunca aconteceu, por exemplo, no Brasil?
Nós usamos amortecedores nos nossos cabos. Nossos cabos, eles têm um amortecedor para que quando há essa vibração, ela diminua para que ele não entre em ressonância. Eu espero que tenha ficado claro aqui e estamos sempre à disposição. Saúdo a todos com a paz do Senhor, a Andréia e os demais telespectadores. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Continue ligado na programação da TV Manaim. A paz do Senhor a todos.